São 10h10 agora. Eu acabei de chegar aqui em cima, no alto da pedra. O dia tá bem limpo, tá dando pra pegar bem longe. Cidade de Atibaia inteira. Tem um pessoal lá em cima. Eu não sei ainda onde que o pessoal da igreja tá. Pra quem não sabe o que tem do outro lado da Pedra Grande, do outro lado da montanha, vocês vão ver agora. Quem não reina com Jesus nunca vai ser rei. Fica no escuro quem não quer ver. Eu vi a mãe de Deus. Vento. Parece que a gente vai voar. O pessoal tá lá em cima, no ponto mais alto da pedra, que é aquelas duas rochas, ou melhor, aquela rocha que parece que tem uma abertura no meio. O pessoal lá. Do outro lado da Pedra Grande. Paredão enorme aqui. Se a gente cair, já era. Se escorregar aqui, já era. Vai parar lá embaixo. É realmente algo impressionante. Dá a impressão que é um círculo. Dá pra ver várias cidades também. É meio-dia agora. O pessoal acabando de chegar ali embaixo. Tem alguns descendo lá em cima ainda. Tem outro subindo ali. Fábio, Jefferson. Não sou do mundo, não. Tô decidido na contramão do sistema. Senhor, não sou do mundo, não. Se Deus diz sim, eu digo amém. Se Deus diz não, eu digo não. Vou dar impulso novamente. Não sou do mundo, não. Se Deus diz sim, eu digo amém. Se Deus diz não, eu digo não. Não me mudo. Obrigado, que pela garrafa. Eu já caí, era só fazer. Vai que você chega. Respirar, eu respondo. Eu desafio. E aí, Gabi, vem. Vem dentro. A emoção é muito grande. Ai, não aguento mais não. A Cláudia veio também, não? Próximo ali, Paulão. É, Paulão. Já foi corrida já. Vou estar corrida? Eu pique, hein? Ai, seu cinto! Bom dia a todos.
Daniele, Zélia, Pastor Marcão e os últimos acampantes. Esse Dom! Aí, Marcão. 33 anos, subiu 3 horas e meia a pé na Pedra Grande. Pela primeira vez, nunca tinha subido na pedra. Larissa! 15 anos, cansei de subir um monte de vezes a pedra. Let's go! Não sou do mundo, não. Se Deus diz sim, eu digo amém. O que significa para você subir na pedra, participar desse evento com a igreja, com a sua filha? Uma experiência muito boa, assim. Uma experiência, gente, muito bom. Espero que aconteça novamente. Passado, caminhamos 3 horas e meia. Graças a Deus, que você mal. Não, foi mais, tio. 3 horas e meia. Não, foi 3 horas e meia. Deus nos protegeu, deu uma força pra nós. É entrevista. Para que nós conseguíssemos chegar aqui. Tá bom? Só puxar mais um pouco. Obrigada. É 12h20 agora. O pessoal acabou de chegar aqui no topo da pedra. Eles estão sentados agora descansando. Estão comendo também, fazendo um lanchinho. Não sou do mundo, não. Se Deus diz sim, eu digo amém. Se Deus diz não, eu digo não. Não me iludo, não sou do mundo, não. Se Deus diz sim, eu digo amém. Se Deus diz não. Boa tarde, agora já vão dar quase 13 horas e vocês acabaram de ver o bairro de Jardim Imperial. Nós saímos de lá, muita alegria, muito ânimo, pegamos um ônibus cantando lá dentro do ônibus, louvando ao Senhor. Fizemos uma caminhada já de 3 horas, só foi rápido hoje, costuma ter 3 horas e meia. E nós estamos aqui com um grande propósito na Pedra Grande. Pô, esse evento começou na nossa igreja quando eu tinha meus 15 anos de idade, eu era novo convertido e nem imaginava que um dia seria pastor dessa igreja. E o objetivo era subir a Pedra Grande e ter um momento de comunhão junto com os líderes, discipulando os seus alunos ou as suas ovelhas. E isso foi marcando no meu coração na década de 90, isso já se passaram aproximadamente 23 anos e tem sido um tempo muito gostoso, né? Posso olhar para trás hoje, sendo líder, o pastor da igreja e podendo, como vocês vão ver aqui, já viram, junto com outros discípulos, só que agora a história é ao contrário. Antes eu estava ali como ovelha, como discípulo, aprendendo da palavra de Deus num dia como esse, nesse propósito. E hoje a tarefa está sobre a minha responsabilidade, depois de anos, de discipular, de falar do amor de Deus para eles. Quero só ler o texto que é o alicerce, que é o fundamento desse dia que a gente tem, de passar o tempo juntos. A palavra de Deus diz lá em Marcos, capítulo 3, versículo 14. E nomeou, escolheu 12. Nós sabemos que Jesus ele teve que, como mentor, escolher, o verbo escolher, quem ele queria estar com ele. Sempre é o mentor que escolhe os seus discípulos. Para estar com ele, outro verbo, estar junto, fazer uma refeição junto, comer junto, andar junto, compartilhar junto, aprender da palavra de Deus junto. E depois os mandasse ou os enviasse, mais um verbo, para depois enviá-los às suas casas novamente, suas escolas, bairros. Para quê? O outro verbo, pregar, ministrar, compartilhar, evangelizar a palavra de Deus. Então,
Esse tempo é nós estarmos com Jesus. Ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo para estar com Ele, ter tempo com Ele, uns aos outros, aprender dele para ser enviado e para fazer a missão, pregar o Evangelho. Como você viu, o pessoal veio, tá com um pique todo. Ninguém subiu aqui para pagar a promessa, para fazer sacrifícios. Nós viemos aqui pensando numa rocha, numa pedra. A palavra de Deus diz que Jesus, ele é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra rejeitada pelos homens. Então nada melhor do que nós lembrarmos que estamos alicerçados em Cristo na rocha e que Ele fez com que os nossos pés não estivessem mais firmados no pecado, no lamaçal, de sujeira, mas sim salvos por Jesus, firmados na rocha. Embora muitos hoje rejeitam, nós cremos que Ele é o único Senhor e Salvador das nossas vidas, o caminho, a verdade e a vida. E o objetivo de estarmos aqui em cima é fazer uma atividade física, como a palavra de Deus diz, Paulo falando para Timóteo, cuide de ti mesmo e depois da doutrina. A ideia de cuidar de si mesmo é também de cuidar do templo do Espírito Santo de Deus, que é o nosso corpo, fazendo exercício. Graças a Deus nunca ninguém se machucou gravemente, e também com o propósito de não só cuidar de si, do corpo, mas também da palavra de Deus em nós. Muito bem, quando eu fazia parte da igreja como ovelha ali no rebanho e tinha os meus mentores, os meus líderes, sempre foi um momento marcante estar assim com um pequeno grupo. Um pequeno grupo a gente tem mais facilidade de abrir o coração e compartilhar, e assim então ter pessoas orando especificamente, um conhece o outro, passando o dia junto, isso é muito gostoso. E o objetivo que eu via como discípulo era de um dia também ser um líder que tem compromisso com Deus, usando a cabeça, usando o coração, usando as mãos para servir ao Senhor. A palavra de Deus fala que a nossa mente tem que ser a mente de Cristo. A palavra de Deus fala que o nosso coração deve viver e praticar a palavra de Cristo, porque é Deus que consegue fazer em nós tanto querer como o fazer, o realizar. E as mãos é colocar a mão na massa, se envolver e servir uns aos outros. Esse é um momento muito grande de servir uns aos outros. Agora, como pastor, como líder, como mentor, eu olho para esses jovens, esses adolescentes, com o desafio de treinar líderes para que um dia eles façam o que fizeram comigo e gere outros iguais. Jesus mesmo nos deu essa ordem, ide por todo mundo, pregar o Evangelho e fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu tenho certeza que nós já temos tido frutos desse ministério. A ideia é que esses jovens e adolescentes também cresçam, sejam grandes missionários, evangelistas, presbíteros, diáconos, mas o mais importante, servos de Jesus. Essa é a ideia de separar eles, sair do contexto de vida deles, passar o dia junto, desafiar eles a se santificar, a ter momentos de ações com Deus. E esse momento é um momento que a oportunidade de Deus colocou nas minhas mãos, eu não posso falhar. Porque se nós falharmos em prepararmos, que é a base. Bem, agora nós vamos subir até uma pedra rachada, achar uma gruta legal, possa caber todo mundo lá dentro. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chegar lá, nós vamos ter um tempo de culto, de louvor a Deus, de meditação na palavra de Deus. E depois desse período, cada um vai ficar sozinho, tendo um tempo de avaliação da sua vida naquilo que foi ministrado, para que eles possam lembrar de Marcos 3:14. Eles foram escolhidos por Deus, foram escolhidos para estar aqui e tem a tarefa de estar com outros, mas estar sozinho. Ele e depois, pensando nesse enviar, voltar para suas atividades normais, praticando, com a tarefa de falar. Nós temos esse
cantar só os pneus, muito louvor e adoração. Depois nós vamos ter um tempo também de lazer, descer, exercitando mais uma atividade de ajudar os alunos a fazer refeição. E chegarmos lá à noite, diante das nossas famílias, a gente tem que cada um compartilhar aquilo que foi marcado no seu coração. Deus abençoe e acompanhe essa nossa missão, essa nossa tarefa, esse momento, esse encontro tão gostoso que já tem 23 anos. Se Deus diz sim, eu digo amém. Se Deus diz não, eu digo não. Não mudo, não sou do mundo. Não vejo nada além da curva. Por isso eu guardei meus passos. Deus faz a estrada e garante o destino. Quem não reina com Jesus nunca vai ser rei. Fica no escuro quem não quer ver. Com Jesus nunca vai ser rei. Fica no escuro quem não quer ver. Eu vi a mão de Deus livrar você, te proteger. Eu vi o sol brilhar no meu caminho. Eu vi a mão de Deus livrar você, te proteger. Eu vi o sol brilhar no meu caminho. Eu vi a mão de Deus livrar você, te proteger. Eu vi o sol brilhar no meu caminho. Quem não reina com Jesus nunca vai ser rei. Fica no escuro quem não quer ver. Agora chega de conversar conversas paralelas, tá? Se eu conversar com vocês, conversa comigo. Tá. Tudo bem? Lê de novo o versículo para nós. Eu leio de onde nem sabe o que é versículo. Calma aí. Leva-me para a rocha, que é alta demais para mim, pois tu tens sido refúgio e torre forte. Salmo 61, 2 e 3. Bom, eu vou ler a versão aqui, linguagem de hoje, diz assim. Ouve, ó Deus, o meu clamor antes da minha oração. Desde o fim da terra clamarei a ti. Quando o meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha, que é mais alto do que eu, pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. O salmista, quando coloca uma rocha mais alta que eu, refúgio, abrigo, coloca aqui estou em oração, é forte contra o inimigo, ela é também torre forte. A gente está aqui numa rocha que a gente pode fazer abrigo aqui, certo? Há mais ou menos uns 8 anos atrás, a gente fez um acampamento rústico só com os homens, a gente dormiu aqui, passamos a noite junto. Paulo não estava, né, Paulo? Você não estava nessa? Tá um frio, caramba. Dormiu. E serviu muito de refúgio, porque a gente estava com as barracas montadas aqui, todo mundo saiu da barraca, estava frio a barraca, mas lá embaixo estava quentinho, a gente dormiu por lá. Não dormiu numa barraca.
Então a rocha a gente sabe que serve de abrigo, pode chover, alguma coisa a gente está ali. Rocha alta, né? É mais alta do que eu. Quantas vezes a Clarice, a Kelly mesmo falou, eu não aguento mais. Não foi, Kelly? Não, é verdade, ela falou, não dá mais. Falei, calma, vamos conseguir. A Clarice também. No asfalto lá já, ela já estava querendo ir no banheiro, estava cansada. E sempre dá pra gente conseguir um pouquinho mais. Mas por que a gente consegue? Primeiro, porque Deus que nos capacita, nos dá força. E o encorajamento um do outro. Um estimulando um ao outro. Né? A gente não passou o dia para ficar na rodoviária de Atibaia. Não. A gente passou o dia para vir para uma rocha mais alta do que eu, com obstáculos, com lutas. Agora tenta imaginar se Jesus habita no teu coração, eu pus uma condição, porque eu não sei se ele habita realmente, mas se ele habita, espero que habita, essa grandeza de Deus, esse refúgio de Deus, que é mais forte que o teu inimigo, que é o seu refúgio, teu socorro, ele está dentro do teu coração. Amém? Amém. Eu tenho a rocha dentro de mim. Vamos orar e continuar meditando em cima dessas palavras. Pedra, rocha, grande, refúgio, forte. 3 pessoas orando, por favor. Lembrando o que é rocha para você, o que tem sido Jesus para você. Estão de parabéns que estão conseguindo ficar em silêncio, meditando naquele foco, no objetivo do que é rocha, do que é pedra, do que é forte, do que é refúgio, do que é castelo, do que é cidadela, do que é rochedo. Imagine vocês subindo a Pedra Grande. Saíram de lá do Spani, do Festa, e estão subindo. De repente um grupo chega quase na metade do caminho e fala, nós não vamos conseguir. Mas esse grupo se une, continua subindo. E chega na metade do caminho, esse grupo desiste e fala, nós vamos descer. E uma boa parte, talvez um terço, desce. Continuamos subindo. Quando chegou lá naquela parte que dava para enxergar a Pedra Grande, um grupo chegou e falou assim, olha, não dá mais, nós vamos ficar aqui e vamos esperar quando vocês voltarem. Tudo bem. Mais um grupo menor foi subindo, conseguiu chegar até a Pedra Grande. Qual desses 3 grupos conseguiram alcançar o objetivo? Terceiro grupo. Talvez a minoria, talvez tiveram que lutar com orgulho quando encontraram com os outros grupos, não falando, eu sou bom, eu consegui. Mas com muito mais desafios para contar o que tem aqui em cima, a visão que tem, as grutas que tem, lugares que a gente foi. Principalmente de que valeu a pena porque chegamos num lugar tranquilo, que não se ouve voz de ninguém. Estava passando. E que depois de todo esse esforço, suor, sangue, ralada, escorregão, Tropicão. naquele momento que você estava ali, gente, sabe, dando o máximo que você tinha de energia, você estava parando para pensar que você ia chegar aqui e ia ficar assim? Não. Mas tem que se sair você andar. deveria pensar assim, eu vou chegar numa rocha e essa rocha vai trazer benefício para mim. Descanso, sombra. Logo aqui embaixo tem água. Tem água? A palavra de Deus diz o seguinte para nós, em 1 Coríntios 10:4. Diz assim. 10,4? Falem comigo, tá, gente? Pra gente ganhar tempo. 1 Coríntios 10:4 diz assim. Primeira Coríntios 10:4.
E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. O contexto aqui está falando um pouco de Moisés, que guiou o povo do Egito. Durante o dia tinha uma nuvem que acompanhava eles para fazer sombra, caía um pouquinho de gotículas de água para refrescar eles, e durante a noite tinha uma coluna de fogo que servia para aquecê-los durante a noite, para iluminar o caminho e para proteger dos chacais, ursos, leões, etc. Deus também diz no versículo 3 que eles comiam da mesma comida, que é o maná que foi dado a eles. E também Moisés batia na rocha, saía água. No contexto e o princípio para nós hoje, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Corinto diz aos crentes: e beberam todos, não está falando algum, de uma mesma bebida espiritual. Jesus é a fonte de água viva, sim ou não? Sim. Porque bebiam da pedra. Então Jesus, como pedra, nos sacia com a sua palavra, com o teu Espírito em nós, a água viva. E além dessa pedra dar água para nós, vida espiritual, essa pedra também nos guia, nos orienta. Como que a gente ia conseguir chegar até a pedra grande? Olhando para a pedra grande. Se não tivesse a pedra grande, a gente ia, sei lá onde, para onde. No meio do mato. Caminhava. Mas tinha um referencial. Peraí, onde é que está a pedra? Ah, está lá. E ela é o nosso guia. E a pedra era Cristo. Então, por mais que teve dificuldade no caminho, graças a Deus, ninguém parou na metade e voltou. Outra galera também não ficou no meio esperando. Mas todos conseguiram subir e chegar até a pedra. Ela serviu de guia, sim ou não? Sim. Serviu de refúgio, Sim. de descanso. E a pedra em nós, Cristo em nós, a palavra de Cristo em nós, ela nos torna tão forte porque Ele é maior que o inimigo. Ah, quer dizer que eu vou pegar a pedrada e jogar no inimigo. É bem por aí mesmo. Foi assim que Davi derrubou o gigante. Agora, pensando no que Paulo está dizendo, vamos ver o que Paulo diz lá em Efésios 2:20. Abre aí. Vamos lá, Efésios 2, versículo 20. Efésios 2:20. Efésios 2:20. Vamos lá, prestando atenção para não perder o fio da meada. O apóstolo Paulo diz em Efésios 2:20. Quem pode ler? Por favor. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Muito bem. Em outras palavras, Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso de que a doutrina, a palavra, os profetas, os homens de Deus, que somos nós, as mulheres também, nós estamos salvos pela pedra, que é Cristo, e estamos fundamentados, alicerçados numa rocha. A palavra de Deus conta, Jesus conta parábolas sobre a casa que foi construída na areia e uma casa que foi construída na rocha. Quando veio as tempestades, os ventos, a chuva, a casa que estava na areia tombou. Mas a casa que estava na rocha ficou. Tem uma musiquinha, né? Mas eu gostaria que vocês pensassem. Como que está a minha vida? Estou me alicerçando, estou fundamentando, estou construindo a minha vida na rocha que é Cristo ou nos valores do mundo? Dá para dormir. Acorda aí. Aonde que eu estou me firmando?
aqui, uma rocha que me protege, que é maior que o meu inimigo, que é fundamento, que é refúgio, que me traz descanso, que me dá água, alimento, que me guia. Estão comigo? Olha quantos adjetivos aqui. Eu estou firmado nela, estou alicerçado nela, estou algemado nela, na palavra. Ela é tudo para mim. Porque foi através da rocha, a pedra principal, como diz o texto, Jesus Cristo, aquela que fica em destaque, na esquina, deve ser ela o centro, o alvo da minha vida. Vamos continuar caminhando mais um pouquinho. Imagina você subindo, escalando essa rocha, conhecendo mais esse Deus, esse Cristo. 1 Pedro 2 diz assim, quem ainda não leu pode ler. 1 Pedro 2, versículos 4, 5 e 6. Vamos devagar. 1 Pedro 2, versículo 4, 5 e 6. Pode ler? Pode, cada um lê um versículo, tá bom? 1 Pedro 2, um leu 4, o outro leu 5. Eu leio 4. E o outro leu 1 Pedro 4, 5. E o outro o 6 também. Eu quero 5. E chegando, Vamos ouvir. vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. E o 6. Porque isso. 1 Pedro 2, É certo? versículo 6. Calma aí, gente. 1 Pedro 2, versículo 6. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Ok, joia. Vamos comer pelas beiradas aqui. Gente, não conversa, presta atenção. Se tiver que conversar, conversa com Deus e comigo. Quantos adjetivos, quantas qualidades e quantos ensinos tem aqui quando Pedro escreve para nós?